Olá, meus amigos, de volta aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 8, dando continuidade ao bem-aventurados os que têm puro o coração. Lembrando sempre de fazer a prece, né, e a leitura de harmonização antes de começar os estudos, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações e receber as intuições necessárias aqui enquanto estudamos. E a gente sabe como é difícil, né, pessoal, ter puro o coração. Na verdade, o evangelho, como um código de moral, né, que ensina a gente sobre a moral da alma, do espírito, tudo que a gente lê aqui, né, parece muito desafiador, porque tem horas que a gente vai lendo e vai falando assim, nossa, mas eu preciso melhorar muito e muito e muito ainda. E a gente está aqui para isso, né, para ir estudando, para ir lendo. E aos pouquinhos, com a ajuda da espiritualidade amiga, a gente vai tendo algumas reflexões e vai tornando o nosso coração um pouquinho mais puro, né? A cada dia, a cada leitura, a cada momento. E agora, então, a gente está numa outra instrução dos espíritos, que é o item 20, né? A gente vai do item 20 e o item 21 para terminar, e aí a gente finaliza o capítulo 8. E ele fala de bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então vamos ler aqui para ver o que ele traz para a gente. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então aqui nesse primeiro trecho, né, a gente ainda não consegue entender bem por que é bem-aventurados os que têm fechado os olhos, ele vai desenvolver daqui a pouquinho, mas a princípio ele está falando então de uma pessoa, uma moça aqui, né, que teria ficado cega, tem fechado os olhos nesse sentido, ela teria ficado cega, e então ele fala: Por que me chamastes? Me chamastes para curar essa moça? Mas eu não curo. Não sou eu que curo, eu só posso curar se Deus assim o permitir. Então, nessa introdução aqui, ele vem falando isso. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Aqui a gente já vai percebendo para onde vai, mais ou menos, né? A gente só vai saber na conclusão, mas já vamos tendo uma ideia de para onde vai o que ele começou aqui falando de que ele não cura. Só Deus pode curar se ele quiser. Ou seja, se na verdade essa moça precisou ficar cega, é porque Deus assim permitiu. E Deus sabe que nessa ocasião, para essa moça ficar cega, era de repente o melhor que poderia ter acontecido. Esse tipo de estudo, pessoal, ele gera muita polêmica, assim, né? Quando a gente fala sobre ele. Principalmente para quem não é espírita, quando a gente fala sobre isso, que pode ser bom para a pessoa passar por uma doença, passar por um sofrimento, tem gente que fala assim: nossa, mas só pode ser maluquice isso que você está falando, né? Você está dizendo que é melhor uma pessoa sofrer, passar por uma doença do que ela estar saudável? E aí,
o espiritismo ele explica pra gente, né? Porque o espiritismo ele não tá ali analisando o dia a dia. Ele não tá analisando a parte material e a parte que se pode ver. Ele tá vendo uma coisa a longo prazo e ele tá falando do espírito. Então, pessoal, quando você fala do espírito e da evolução desse espírito, você não está vendo o que é melhor para ele hoje, e sim o que é melhor a longo prazo. Então, eu gosto sempre de comparar com o exemplo da academia, né? Que é um exemplo, é uma comparação bem superficial, mas que serve. Tirando uma pessoa ou outra, né, que gosta ali de ir para academia, de fazer aqueles exercícios e de fazer esforço, muita gente faz pela consequência que deseja obter. Um corpo bonito, um corpo saudável, né? Mas dizer que às vezes você tá num dia chuvoso e doido para você ficar em casa, com aquele friozinho, e você vai deixar as cobertas para ir para uma academia malhar, né? E aí você olha e fala assim, mas você tá maluca de dizer que a malhação, o exercício, sair de casa nessa chuva é melhor do que ficar no quentinho em casa. Se olharmos no momento que está acontecendo, claro que não é melhor. É muito melhor numa chuva no frio ficar em casa no quentinho. Mas será que na chuva no quentinho, no meu sofá, eu vou conseguir o corpo e a saúde que eu quero? Talvez não. Só que o corpo e a saúde que eu quero, eu vejo a longo prazo. E se eu analisar o hoje, se eu analisar só o momento, aí sim eu vou ver que o que é melhor, ficar em casa ou ir para academia, né? Então aqui, pessoal, a gente está falando de uma grande malhação. A gente está falando de uma grande tarde de chuva, né? Onde eu posso ficar sentada no meu sofá quentinha, vendo filme, ou eu posso ir para uma academia, fazer um exercício, pegar peso, né, passar por um esforço, mas para conseguir depois o corpo e a saúde que eu quero. Aqui é isso, é esse o exemplo que ele está dando. Então, quando ele fala que e ele traz essa comparação, que se você não assistiu, é só buscar aí na nossa playlist os estudos passados, né? É o antes do passado, o antepenúltimo que a gente falou disso. Se a sua mão é motivo de escândalo, arrancai-a, né? Ele fala agora aqui dos olhos. Às vezes, os olhos, a pessoa ter a visão, vai fazer com que ela veja coisas e vendo, ela prejudique a sua encarnação. Então, é de uma forma que a gente não entende, não sabemos o porquê, porque muitas vezes não sabemos o que está no passado desse espírito, mas Deus e a espiritualidade, Jesus, todo mundo sabe ali, todo mundo, né, do plano espiritual que está ali nessa missão envolvido para ajudar esse espírito, sabe que naquele momento, naquela existência, o melhor é que aquela pessoa seja privada da visão. Então é o que ele fala aqui. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz, né? Então ele está dizendo aqui. Isso, pessoal, lembrando que é a instrução dos espíritos, tá? Então é sempre alguém que está no plano espiritual com uma vivência passando essa mensagem para cá. Então o que ele está falando assim, quantas pessoas que eu conheço que falaram assim, antes eu não tivesse a visão, porque eu não teria feito o que eu fiz, né? Oh, sim! Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente na vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Ó, bem-aventurados o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com eles às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Aqui ele até continua no que a gente estava falando no vídeo passado, né? De valorizar as coisas que realmente importam, as coisas do mundo espiritual. Quando você já está quando você não depende mais, né, dos olhos do corpo físico, você já consegue ver as almas, poder alçar-se com elas às esferas espirituais. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Isso aí, pessoal, é só você agora se bobear hoje mesmo, no seu momento que você está estudando, escutando esse estudo, né? Mas se for à noite, se for à tarde,
e você recordar aí do seu dia, você vai lembrar de uma fofoquinha, de um pensamento maldoso que você teve, porque você viu alguma coisa. Seja no seu ambiente de trabalho, na sua casa, seja na própria televisão, você viu, você olhou e você fez um julgamento, e às vezes um mau julgamento. Então, é o que ele fala. Quantas pessoas, por causa dos olhos e da visão, caem aí adquirem débitos, né, na espiritualidade. Então, abertos, os olhos estão sempre prontos a causar falência. Fechados, estão prontos sempre ao contrário a fazê-la subir para Deus. E aqui ele agora vai falar com sabedoria, ó. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora, a mulher que ele começou mencionando no início, né? Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? De novo, né? Não se trata do agora, mas sim o longo prazo. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos à minha bênção. Vianney Cura Dars. E aí no item 20 vem uma nota falando da causa das aflições, né? A gente tem no livro dos Espíritos, eu vou deixar aqui também na descrição os itens, que são as causas das aflições, causas atuais e as causas anteriores, né? Das aflições. Eu falei livro dos Espíritos, mas é aqui no próprio Evangelho, tá? É, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3 e 4 e 5, causas atuais das aflições e causas anteriores. E aqui no item 20 ele vem retomando. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. A criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que essa lhe foi a causa da queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou seja, alguma relação tem com esse órgão, né, visual. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. E de novo, né? Assim como no capítulo que a gente falou da mão, não é para ninguém sair arrancando o olho nem arrancando o olho de ninguém, mas sim fazendo aqui uma metáfora com que a gente possa arrancar, tirar de nós tudo aquilo que já percebemos que nos faz mal. Então, pessoal, que esse estudo possa nos ajudar a refletir, né, um pouco mais sobre o que temos ainda, né? O evangelho inteiro, assim, eu acho que o espiritismo, de modo geral, ele é um convite a todo tempo para que a gente possa estar refletindo sobre a nossa condição, onde a gente pode melhorar, o que que temos ainda que perceber, já conseguimos perceber que não tá legal, o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode arrancar, cortar, né? Para que isso não nos traga algum tipo de prejuízo. E o segundo entendimento que fica é trabalhar nossa resiliência, né? Às vezes a gente pede, e aí fala, poxa, por que que eu não recebo isso que eu pedi?
E aí a gente precisa pensar, né? Será que eu não recebi mesmo? Será que eu tô recebendo exatamente o que eu pedi, só que não da forma como eu pedi? E talvez não, talvez realmente eu não esteja recebendo, mas isso é uma bênção. Isso é um livramento, como tem muita gente que fala, né? Porque isso vai me trazer prejuízos. E a nossa visão ela é muito limitada, né? Você pode estar me ouvindo e falando assim, mas eu não vejo como aquela pessoa pode ser ruim para mim, eu não vejo como aquele emprego pode ser ruim para mim. Mas é porque a gente tem uma visão muito limitada daquilo. Não conseguimos ver lá longe, não conseguimos ver que tipo de experiência, que tipo de pessoas que vão vir junto com essas coisas que desejamos. Então, que a gente possa, a partir desse estudo, não só perceber aquilo que está dentro de nós, aquilo de impuro que está dentro de nós, para que possamos tornar o nosso coração mais puro, mas também, como uma forma de pureza do coração, desenvolver essa capacidade de resiliência, que isso também faz parte do processo ali da cura, da nossa autoajuda, né? Da que a gente possa se ir se ajudando junto com a espiritualidade amiga que está sempre aqui do lado gritando no nosso ouvido, né? E a gente que às vezes teima em não ouvir, teima em não obedecer. Então é isso, pessoal. Eu espero que possa ter ajudado, possa ter feito sentido para você que está me ouvindo. Espero que você tenha, de novo, né? Não sei quando é que você está escutando esse estudo, se é no início da sua semana, se é no final, mas que você possa ir ter uma semana agradável, ter uma semana de observações, de reflexões e possa ir arrancando aos pouquinhos, docilmente, né, tudo aquilo que está te prejudicando e ir cada vez mais subindo ali um degrauzinho no caminho da evolução, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!